Hoje é quinta-feira, é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Hoje, infelizmente, a gente começa com uma informação triste, né? A falecimento, a morte da esposa de José Fernandes, que é um dos colaboradores honorários aqui do Conselheiro máximo do Sistema Correio de Comunicação. Boa tarde a todos. Nós sempre partindo da premissa que aqui pregamos o otimismo, pregamos as boas notícias, mas lamentavelmente a vida é feita de duas pratos de balança e que há sempre o momento de que se lá fazer um lamento. E o lamento nosso hoje, o registro nosso hoje, é a perda de Mércia Vitória Toscano Fernandes, esposa de Zé Fernandes Neto, que foi e é o nosso guru máximo familiar e empresarial. Mércia era uma pessoa profissional, vamos dizer, casada há 55 anos com Zé Fernandes, uma história. Bem casados, eu nunca se ouviu uma história que contraditasse a essa harmonia de um casal. Eu considero exemplares em termos de sociedade, em termos de marido e mulher, em termos de companheira. Hoje, pela manhã, recebi o telefonema de Bernardo, Bernardo, filho de Zé e de Mércia. É a vida. Ela estava há alguns meses em tratamento médico, até hospitalar. É uma sequência da vida que não é pré-anunciada, mas fazia parte das nossas preocupações. Lamentavelmente, hoje, ela foi para um plano superior ao nosso. É um ciclo natural que acontece, mas que a gente nunca está acostumado, né, para esse tipo de notícia, né? Isso. A vida você tem que, na verdade, aproveitar bons momentos. Eu me divertia muito, ela é inteligente, com o dia do aniversário dela, que o meu aniversário é maio, o dela é maio também, posterior ao meu. Aí avivava a minha lembrança de que o dela era minha companheira de mês de maio. E Mércia tinha horror à comemoração de aniversário, escondia o aniversário, tal. Eu muitas vezes, dentro da forma assim da astúcia, utilizávamos até de terceiras pessoas para poder colocá-la em linha. Quando ela estava em linha, aí eu falava, sou eu, aquele abraço que você não... Ela, kkkk, como toda pessoa inteligente, levava mesmo uma brincadeira que ia ao encontro do que ela gostava, que era comemorar. Eu nunca vi uma festa de aniversário de Mércia, mas ela tinha o direito de se comportar assim. E nós, como fossem irmãos, como fossem membros assim muito queridos da empresa, está conosco há anos, Zé Fernandes, desde que nós compramos, e talvez tenhamos comprado o Sistema Correio por conta da habilidade do segmento jornalístico de Zé Fernandes. Tanto é que Zé Fernandes foi a primeira pessoa que fisicamente se deslocou para o Sistema Correio para, junto com Adalberto Barreto, implementarem um novo Correio. Um novo Correio, uma nova concepção, é isso. As nossas condolências à família, os votos aí de pesar de todo o Sistema Correio da Paraíba. Eu acho que no noticiário nós vamos noticiar os horários. A princípio, hoje à tarde, vai ter a parte do velório, que finaliza amanhã, pela manhã, com o sepultamento. Com o sepultamento, é isso então. Pois bem, vamos voltar aqui à nossa coluna semanal, que a gente trata sempre de trazer informações. E hoje eu quero fazer uma pegadinha com o senhor. Posso? Eita! Vamos lá. Dia 9 de janeiro, que data é essa na história do Brasil? Essas datas são fáceis para mim, porque na época que eu fiz o ginasial, o primário e tal, o Brasil cultuava muito melhor do que hoje essas datas. E essa é uma daquelas esquecidas, né? E essa que fica, porque, primeiro, ela se desprende dos festejos de fim de ano e talvez seja
feriado, ou seja, uma data significativa não religiosa. Ela, na verdade, caracteriza o fico de Dom Pedro I no dia 9 de janeiro de 1822. Uhum. Essa aí você... Não peguei, não. É porque é difícil me pegar, porque todos os dias pela manhã eu abro minha agenda e verifico o que é que tem anotado. E fatos históricos, este é um fato histórico, muito me encanta. Por quê? Porque eu acho que a vida futura, o comportamento nosso futuro, fundamentalmente depende de você ter uma referência no passado. Essa história de que para-brisa grande, retrovisor pequeno, ela é válida. Porém, você tem que ter o retrovisor. Você tem que buscar as origens. Exato. E esse momento do fico, que é o posicionamento de Dom Pedro I, de que ficaria no Brasil, não iria para Portugal, ela é marcante, porque a partir daí aconteceram fatos políticos que transformaram-se. Lá no final, se você pegar a sequência histórica, nós vamos transformar na República do Brasil. Exatamente. Em 15 de novembro, lá, anos adiante. Foi a partir daí que o Brasil começou a se tornar nação, né? Se separar de Portugal aos poucos. Portugal já pressentia isso, né? Com essa história de Dom Pedro resistir ao chamado da corte portuguesa para voltar. A mudança das cortes portuguesas, fruto da pressão napoleônica sobre Portugal, o risco de capturarem a corte portuguesa, eles vieram para o Brasil. Isso em 1808. Quando chegou, estamos trabalhando agora em 1822. Isso. Consolidou a presença da corte no Brasil. A maioria das pessoas que vieram em 1808, elas não gostariam de migrar de volta. Algumas por funções exercidas e por posicionamentos familiares, voltaram a Portugal. Mas os que aqui ficaram é porque o Brasil já encantava desde aquela época. Essa decisão de Dom Pedro ficar foi logo seguida com a independência, né? Você no mesmo ano. Você veja que em janeiro a setembro, porque todas as duas datas são 1822. 1822, em janeiro, 9, o fico, que já foi um posicionamento de um herdeiro do trono. E quando chegou em setembro, você veja, menos de um ano, do mesmo ano, 1822, houve a independência do Brasil. A participação efetiva de Dom Pedro. Retratada, inclusive, por encomenda da corte, né, do imperador, por um paraibano, né, Pedro Américo. Tem esse lá no Museu do Ipiranga. E depois também aí tem a sucessão de fatos que acontecem no Brasil, né? O reinado passa para Dom Pedro II, que tem algumas observações. Porque na verdade a passagem para Dom Pedro II é uma passagem que tem o lado hereditário familiar, mas na verdade era um menino de 5 anos de idade. Exato. Eu tenho netos, coincidentemente, nessa faixa, de 3 a 6, eu tenho 2 netos. E assisto o cotidiano desses 2 garotos. É uma coisa encantadora, porque eles estão descobrindo o mundo, ainda descobrindo o mundo. Recentemente chegou andando no nosso carro, aí disse, esse carro aqui é de vovô? Aí minha mulher disse, sim, esse carro é o carro do vovô. O carro do vovô é a cor escura, azul, e o da sua avó é claro. Aí ele, sim, mas sabe o que é aquilo? É o início dos conhecimentos gerais. Ele se apercebeu a posse, o sentido possessivo de quem é esta coisa, este carro, no caso. Então, era uma criança com essa idade, nesse estágio, que a ele caberia ser o gestor operacional do Brasil, haja visto que Dom Pedro I foi para Portugal. Verdade.
Com 15 anos ele é emancipado politicamente, tem aí um processo de articulação. A gente já estourou o tempo, inclusive, do primeiro bloco, né? E aí eu quero contar essa outra parte da história com a sua ajuda aqui no próximo bloco. Vamos a uma pausa, a gente volta aí em seguida com os comentários de Roberto Cavalcante ao vivo aqui nos estúdios.